Boa noite, turma E60. Espero que tenham entendido a aula anterior, na qual a gente fez uma revisão, falou sobre ciclo menstrual. Espero que tenham aprendido e aproveitado. Dando continuação e sequência às nossas aulas, hoje a gente vai começar a falar um pouco de enfermagem na atenção ginecológica e planejamento reprodutivo. Então, antes mesmo da gente pensar em falar de gestação e de puerpério, parto e do bebê, a gente vai falar em planejamento reprodutivo e métodos contraceptivos. Vamos começar? Então, a gente vai falar hoje na aula do, como eu já disse, de enfermagem na atenção ginecológica e planejamento reprodutivo. Existem vários métodos que evitam uma gravidez indesejada e alguns métodos também previnem doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, a sífilis, a hepatite B e a hepatite C. Eu vou deixar esses vídeos e esse material e a aula tudo disponível no aplicativo de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o ciclo menstrual e eu mostrei esse mesmo desenho com os dias férteis, ensinei a fazer, calcular o período fértil e tudo mais. Por que que a gente já ensinou aquilo lá? Porque um dos métodos contraceptivos é a tabelinha. Ou seja, eu vou calcular de novo o meu dia fértil, o dia da ovulação, os 2 dias anteriores e os 2 dias posteriores. E a pessoa vai ter que fazer a abstenção sexual nesse período fértil. Ou seja, não pode ter relação sexual nesses dias do ciclo. Nesses dias do 12º ao 16º dia, que é o dia fértil. Ah, professora, como que eu vou saber direitinho esse meu ciclo, se é 28, se é 30 dias? Lembrem, na aula passada eu disse o seguinte, é preciso calcular os dias do ciclo sempre pelo menos por um período de 6 meses a 1 ano. Esse é um método que não previne doença sexualmente transmissível, porque fora desse período a pessoa pode ter relação sexual e nessa situação pode pegar alguma doença sexualmente transmissível. Um outro método é o método de temperatura corporal basal. O ideal é que esse método seja associado à tabelinha. Então, quando se usa 2 métodos contraceptivos, no caso esses 2 são não hormonais, porque eu não estou tomando nenhum tipo de medicamento, isso ajuda a eficácia do método de prevenção. Como que funciona? Então vamos lá. A gente vai verificar essa temperatura todas as manhãs antes de se levantar. Então, deitada mesmo, já deixa o termômetro do lado da cama e verifica essa temperatura. Geralmente, antes da ovulação, a temperatura chega a ser menor de 1 grau de diferença. Então, vamos lá. Digamos que a minha temperatura está sempre 36,5, 36,5, 36,5, 36,5. Opa, no dia da ovulação, 36,6. Significa o quê? Que a mulher está ovulando nesse dia e ela não vai poder ter relação sexual por 3 dias contando esse dia. Só que nossos estados emocionais, infecção, falta de sono podem interferir na temperatura. Então, ele não é um método muito confiável, por quê? Eu posso ter qualquer alteração de temperatura por outro motivo que não só a ovulação. Mas já é um método que ajuda, seja para prevenir ou seja para saber quando está ovulando e planejar uma gestação. Lembram dessa imagem da aula passada? Por que eu coloquei aqui?
Na aula passada eu não falei a propósito da temperatura. Estão vendo lá junto do período da ovulação? Lá a gente consegue ver que no dia da ovulação eu tive um aumento da temperatura. Uma linha tênue de 36 foi para 37, até 37 ela varia 1 grau. E aí significa o quê? Que eu tive a ovulação. Mas lembrando, a gente pode ter alterações, como eu já disse. Outro método associado que a gente pode fazer, que também é não hormonal, o método de Billings ou muco cervical. Sabe aquele muco que é aquela secreção que sai da vagina da mulher? É aquele muco que umedece a vagina? Então, esse muco sofre alterações. Então, lembram do hormônio estrogênio, que é produzido lá pelo ovário? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade de muco e tornar esse muco mais viscoso. Quanto mais claro, mais viscoso, com aspecto de clara de ovo, ele fica muito mais flexível, muito mais facilitador para o espermatozoide conseguir subir o canal vaginal, o útero e chegar até as trompas. Depois da ovulação, esse muco fica mais espesso, mais grosso, vai diminuindo até que ocorra de novo a menstruação e um novo ciclo se inicie. Esse muco espesso impede que outros espermatozoides consigam chegar até o feto ou o embrião, ou até mesmo nesse óvulo que já passou do período. Então, vocês estão vendo ali que no começo ele está bem espesso, vai começando a ficar mais cremosinho, mais opaco e flexível, até que ele fique com um aspecto de clara de ovo, que é exatamente o dia mais fértil do ciclo da mulher. Mas, de novo, não é um método 100% confiável, porque pode ter alterações por conta das nossas taxas hormonais. Agora a gente vai ver outro método contraceptivo, que também não é hormonal, mas que já começa a prevenir a mulher da questão das doenças sexualmente transmissíveis. Esse primeiro que a gente está vendo é a camisinha feminina. Ela é feita de látex da mesma forma que a camisinha masculina, só que ela tem um diferencial. Ela recobre todo o canal vaginal e vocês estão vendo no desenho aqui, ela fica por fora, cobrindo inclusive a região do Monte de Vênus e impedindo que alguns vírus, como o do HPV, por exemplo, fiquem próximo dessa região. Ela tem que ser colocada antes da relação sexual. Então, digamos assim, se a mulher planeja sair e que nessa noite vai acontecer alguma coisa de ter uma relação sexual, a mulher pode já colocar essa camisinha antes mesmo de sair de casa. Nossa, professora, ela é muito esquisita, muito feia, mas ela pode ficar muito tempo dentro da mulher? Então, até 8 horas antes ela pode ser colocada e ela pode ser, depois ela tem que ser desprezada da mesma forma, tudo bem? Existem algumas posições que a mulher pode usar ou se sentir mais confortável para colocar essa camisinha, seja ela deitada, seja ela de cócoras, ou seja ela apenas com uma das pernas elevadas, o que facilita a abertura do canal vaginal e a colocação da camisinha. Aqui a gente tem um modelo de como a camisinha fica por dentro, olhando a anatomia interna. Então, ela recobre todo o canal e o fundo do útero. E alguns modelos de camisinha. As duas são femininas. Os postos de saúde, por conta do programa
do PAISME, que foi o que eu expliquei na aula anterior de vocês, eles estão obrigados por lei a fornecer. Para se comprar a camisinha feminina, ela é mais cara e menos acessível do que a camisinha masculina. Mas ela também fica disponível nas farmácias, drogarias, enfim, se consegue ter acesso e comprar, desde que seja essa a opção da mulher. Preservativo masculino é um método também que fornece uma barreira física. Ele não é hormonal, mas ele também impede não só a gestação, porque os espermatozoides não entram em contato com a mulher, e ele também previne doenças sexualmente transmissíveis. Ele é disponível em grandes variedades de tamanhos, formas, cores e texturas. Estão vendo que bonitinha a foto? Ah, professora, a gente pode abrir a camisinha com a boca? Não, a gente tem que abrir ela na abertura certinha, mas nunca com a boca, para a gente não correr o risco de lesionar ou de provocar qualquer alteração nesse material. Geralmente ela também é feita de látex e algumas pessoas que são alérgicas a esse material não podem utilizar. Da mesma forma, ela tem que ser colocada antes da relação sexual, porque mesmo no começo, mas está lá só tendo a ereção, e aí não teve nenhuma saída de esperma, a mínima gotinha de lubrificação que ocorre no canal masculino já é o suficiente para conter ali espermatozoide e provocar uma gestação, numa única gota que muitas vezes vai parecer imperceptível. E para se evitar que tenha qualquer estouro ou que o método não seja 100% eficaz, tem que se deixar um espaço livre na ponta do pênis para que, quando se tem a ejaculação, esse material, esse espermatozoide, seja depositado nesse reservatório. Mais uma vez, tanto a camisinha masculina quanto a feminina, se não forem bem colocadas, também não evitam 100% de uma gestação ou de uma doença sexualmente transmissíveis, porque elas podem falhar. Mas isso depende muito do nosso jeito de usar ou de colocar o produto. Tem até uma brincadeirinha aqui no slide, né? Saiba como me usar do jeito certo. Então, vamos lá. De novo, o pênis tem que estar ereto. A ponta do preservativo tem que estar com um espaço entre o pênis e o início da camisinha. Vai se desenrolar até a base do pênis. Não é para se usar junto creme, óleo, vaselina, qualquer produto à base de água, porque grande parte desses produtos já são com lubrificantes. Aqueles que não são com lubrificantes são de uso exclusivo para a realização dos exames de ultrassom transvaginal. Deve ser retirada ainda com o pênis ereto, dá-se um nó e joga no lixo. Não é para jogar ela no vaso sanitário ou em qualquer outro lugar. O lugar certo dela é no lixo. Existe um outro método contraceptivo chamado diafragma. Parece o nome de um outro músculo, de um outro órgão nosso. Ele é uma capinha de silicone, como vocês podem ver, ou de látex. De novo, quem for alérgico a látex não pode usar o material, uma vez que parte dele é feito desse produto. Ele é colocado no fundo da vagina, também antes da relação sexual, cobrindo todo o colo do útero. O importante aqui é que, de novo, se a gente não souber usar ou não souber colocar, o método vai ser falho. Geralmente se usa
esse método contraceptivo associado com o espermatozoide, que é um creme que vai promover a destruição do espermatozoide que tiver em contato com ele dentro do canal vaginal. Então, a mulher coloca pode até passar esse espermaticida aqui na base do diafragma, vai dobrar ele ao meio e de novo encaixar, seja na posição que for mais confortável para a mulher, deixando ele bem posicionado no colo do útero. E ele tem que formar como se fosse um tampão vedando esse colo. O DIU, ou dispositivo intrauterino. Agora a gente tem dois tipos. Ou eu uso ele como um método não hormonal, que são os DIUs de cobre ou de sais, e eu tenho os DIUs que são hormonais, como o DIU Mirena, que é o mais famoso recentemente. Ele não tem um custo acessível, ele está em torno de uns R$1.000, mais ou menos. Tem os seus prós e contras, porque quem tem problema hormonal ou que tem algum distúrbio que não possa usar hormônio, não pode colocar o Mirena. No posto de saúde, no sistema público, a gente consegue colocar os que são de cobre, que pode até durar 10 anos. O Mirena tem uma duração média de 5 anos. Ele é colocado no interior do útero da mulher através do colo do útero. Então, por aquela abertura que a gente viu naquele desenho, o médico coloca ele fechadinho e ele se abre no fundo do útero. Quem só pode colocar ele são os médicos. Isso pode até ser feito em consultório ou em hospital quando requer algum tipo de anestesia. Enfermeiras obstetras, após um parto normal, feito o planejamento familiar adequado conforme previsto em legislação, também pode colocar o DIU. Aqui são dois exemplos de DIU, né? E mais uma fotinho de como ele fica colocado, parece um Tzinho no fundo do útero. Agora a gente vai falar um pouquinho dos métodos hormonais, a famosa pílula. Como que ela atua? São comprimidos de hormônio, ou injetáveis, ou sob implante, que não vão provocar a ovulação. Então, é como se a mulher enganasse o organismo dizendo para ele, olha, tem um bebê aí dentro. A partir do momento que tem um bebê, a mulher não vai ovular. Se ela não ovular, a gente está preservando esse óvulo para um uso futuro ou para uma gestação futura quando desejável. Ah, professora, tem prós e contras? Sim. Eu posso usar a mesma pílula que a minha prima? Não. Todo e qualquer método hormonal tem que ser orientado por um ginecologista ou por um médico da família, no caso dos postos de saúde do SUS. Nesse caso, existem alguns efeitos colaterais do uso do anticoncepcional hormonal, né? Um deles, e até o mais grave, é o risco de trombose ou de embolia pulmonar. Isso porque é um risco do uso do próprio hormônio em doses elevadas, que é o caso dos anticoncepcionais. Os injetáveis também podem ser usados, mas precisa também de prescrição médica. Nesse caso, eles podem ser de uso todo mês ou a cada 3 meses. Existem ainda adesivos, anéis vaginais e toda e qualquer forma de hormônio vão agir da mesma forma. Aonde se houver hormônio, não tem a ovulação.
esse método não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente tem nesse método a pílula, a famosa pílula do dia seguinte, né? Digamos que a menina teve uma relação sexual consentida e um dos outros métodos utilizados falhou e ela não quer engravidar. Ela pode ir até uma farmácia e comprar de forma super acessível ou no posto de saúde a pílula do dia seguinte ou contracepção de emergência. No máximo, em até 72 horas após a relação, ela tem que usar esses 2 comprimidos, que geralmente vem na apresentação de 2 comprimidos. A primeira forma, ele age de 2 formas no nosso organismo. A primeira, ele altera o desenvolvimento dos folículos, então é como se fosse uma bomba de hormônio. A gente tem o costume de dizer numa brincadeira que os 28 dias de ciclo e de produção de hormônio são restritos a 2 comprimidos, então é uma bomba de hormônio. Então, primeiro ela altera o desenvolvimento do folículo, deixa o organismo doidinho. E segundo, ela modifica o muco, tornando-o mais espesso. Quanto mais aquele muco lá do método de Billings que eu mostrei for espesso, menos os espermatozoides conseguem migrar até as tubas e promover a fecundação. É um método 100% eficaz? Não. E também é muito perigoso por conta da quantidade de hormônios que acontecem de uma única vez que você toma. Coito interrompido. Tem até uma brincadeira que se faz, né, de como desse método, né? Tem uma porcentagem alta de falha entre 12% e 40% e não impede o contágio das doenças sexualmente transmissíveis. Consiste na retirada do pênis da vagina no momento da ejaculação. No entanto, mesmo antes da ejaculação, lembra quando eu fui explicar lá da camisinha que saiu uma gotinha lubrificando o canal masculino e que nessa gotinha a gente pode ter um pouquinho de espermatozoide, uma quantidade mínima, mas que é suficiente para promover a fecundação e a gestação? Então, mesmo que se tire, se ejacule fora do canal vaginal, a gente ainda pode ter nessa gotícula um risco de provocar uma gestação indesejada. Por isso, a falha dele é grande. E aí a gente entra para outro método, mas um método cirúrgico definitivo. Então, todos aqueles que eu falei anteriormente são métodos não cirúrgicos e podem ser revertidos a qualquer momento. Esses 2 próximos, que é laqueadura e vasectomia, são procedimentos cirúrgicos, no qual, no caso da laqueadura, a tuba uterina, que é onde acontece a fecundação, é cortada ao meio e cauterizada, com um espaço entre ela para que não tenha risco de que se tenha uma religadura ou algo nesse sentido. Esse é um método definitivo. A mulher vai continuar podendo ter relação sexual, porém, sem o uso do preservativo, há o risco sempre vai existir de doença sexualmente transmissível, porém, ela não vai mais ter uma gestação indesejada, uma vez que o espermatozoide não vai mais chegar ao óvulo. Nossa, professora, o que acontece com esse óvulo? O próprio organismo feminino reabsorve o óvulo que vai estar ali na tuba uterina. Qualquer um pode fazer uma laqueadura? Não. Para isso, existe por conta da legislação lá do Programa de Saúde da Mulher, do governo, existe uma série de documentações que tem que ser assinadas, preenchidas. O parceiro deve estar junto nesse planejamento familiar, deve se anexar, por exemplo,
a certidão de nascimento dos filhos, que tem que ser maiores de 1 ano e pelo menos 2 filhos, com mulheres acima de 24 anos ou mais. E aí toda essa documentação é registrada em cartório, todo esse processo familiar, e isso fica arquivado no prontuário do paciente, que dá ciência de que realmente ele não quer mais ter filhos e optou pela laqueadura. No caso da mulher, é preciso fazer isso de maneira internada, então a mulher precisa ser internada no hospital, receber uma anestesia RAC ou uma anestesia geral, dependendo da forma como essa cirurgia vai ser feita, para que o procedimento cirúrgico aconteça. Ele pode ser realizado tanto por vídeo, né, onde ficam aqueles 3 buraquinhos na barriga da mulher, ou ele também pode ser feito por uma cirurgia aberta, que parece um cortezinho da cesárea, para que o médico consiga visualizar as tubas uterinas e proceda com a laqueadura. A vasectomia, por sua vez, é feita no homem. Também é um procedimento cirúrgico, então toda aquela papelada que eu falei com relação à laqueadura serve para vasectomia. No caso do homem, é muito mais simples e mais tranquilo, porque pode ser feito num consultório médico, num ambulatório, numa sala de cirurgia pequena, com uma anestesia local, inclusive. Não precisa tomar anestesia, não precisa ficar internado. Como que acontece a vasectomia? Tá vendo esses canaizinhos aqui, que é o canal deferente, que é por onde o espermatozoide passa? Ele vai receber um cortezinho bem pequenininho na bolsa ou no saco, e com anestesia local o médico vai cortar esse canal dos 2 lados do saco ou da bolsa escrotal. Ai, professora, o homem vai ficar estéril, o homem vai perder o desejo, o apetite sexual, não vai ter mais uma ereção. É tudo mentira. Isso não mexe com a produção de hormônio, isso não mexe com todas as outras situações que fazem o homem ter uma ejaculação, ou até mesmo uma ereção, e muito menos ainda com relação ao desejo ou apetite sexual, uma vez que os hormônios continuam sendo produzidos e absorvidos pelo organismo masculino. A única diferença é que o espermatozoide, que é produzido pelo testículo, é só reabsorvido pelo organismo, uma vez que ele não tem mais por onde sair quando esse canal é cortado. E aí a gente fala assim: geralmente nos primeiros 3 meses depois que se fez uma vasectomia, é preciso também usar um outro método de barreira, como a camisinha masculina ou feminina, porque para cima desse canal deferente aqui tem uma quantidade razoável de espermatozoides acumulados, e que numa ejaculação pode acontecer a fecundação. Então, depois desse método de vasectomia, dessa cirurgia, o homem tem que fazer mais 2 a 3 exames de espermograma, que chama, onde ele vai ejacular no potinho no laboratório, e a partir daí vai se contar a quantidade de espermatozoide. Quando essa quantidade zerar, aí sim o método passa a ser definitivo e sem risco de uma gestação, uma vez que eu não estou mais eliminando os espermatozoides, mas, de novo, eles não deixam de ser produzidos. Eu espero que tenham entendido a aula de métodos contraceptivos. Eu vou deixar mais um videozinho explicativo lá no aplicativo de vocês com relação aos métodos, principalmente aos métodos hormonais, que é de mais acesso e de mais uso pelas mulheres. E vou deixar uma atividade para vocês responderem lá também. Espero que estejam aprendendo e a gente se vê na próxima semana. Abraços
e estou à disposição para o que precisar, é só mandar mensagem. Obrigada. Tchau, tchau.